Boa noite. Boa noite. Tucanos fecham questão pelo impeachment e Dilma acusa o PSDB de ser a base desse processo. Polícia Federal vai intimar Lula para depor sobre suspeitas de vendas de medidas provisórias. Presidente da construtora OAS, 3 executivos da Coesa Engenharia e Galvão Engenharia são presos. São Paulo entra na reta final para ter a primeira vacina contra a dengue. O vice-presidente Michel Temer esteve hoje em São Paulo e evitou tocar nos assuntos delicados, como o impeachment da presidente Dilma. Temer afirmou que o país vive uma estabilidade institucional. O vice-presidente veio à capital paulista participar do lançamento do Instituto de Direito Público de São Paulo, que tem como coordenador o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Temer será professor honorário da filial paulista da instituição, com sede em Brasília e que tem Gilmar Mendes como sócio fundador. O vice-presidente repetiu diversas vezes que os direitos previstos em lei garantem o bom funcionamento da democracia e negou que o Brasil viva uma crise institucional. Então, quando há, volto a insistir, uma coincidência entre o direito legislado e aquilo que ocorre na vida do Estado, você tem estabilidade institucional. Toda vez que há uma desarmonia entre os poderes, o que há é uma inconstitucionalidade, porque é quebra do princípio constitucional. Michel Temer falou que a sociedade não deve assustar-se com eventuais conflitos, em referência à crise política, mas não detalhou o atual momento. Ao final do evento, Michel Temer não conversou com os jornalistas. O vice-presidente, durante o discurso, também não quis falar sobre o relacionamento com a presidente Dilma Rousseff e não comentou o pedido de impeachment contra ele mesmo, protocolado em Brasília nesta quinta-feira pelo deputado Cabo Daciolo, atualmente sem partido. Temer não falou sobre o pedido de impeachment contra Dilma Rousseff. Coube a Gilmar Mendes, um dos ministros que vão analisar o documento no Supremo Tribunal Federal, falar sobre o assunto. Está previsto para quarta-feira, nós fazemos essa análise da liminar dada pelo ministro Fachin. E aí teremos que examinar. O que eu tenho dito é que não é competência do Supremo Tribunal Federal editar normas sobre essa temática. Perguntado se em caso de impeachment Michel Temer seria um bom presidente, Gilmar Mendes tentou escapar da resposta, mas elogiou os atributos políticos do PMDBista. Eu acredito que o Michel Temer é um grande nome para as funções que exerce e certamente seria um bom presidente da República, mas não vou fazer esse se, não vou fazer o juízo se ocorrer isso. Acredito que ele é um homem dos mais qualificados que nós temos. Presidente Dilma Rousseff diz que PSDB é base do pedido de impeachment aceito pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. A declaração de Dilma foi dada em uma resposta à pergunta sobre a reunião do PSDB, que na noite de ontem confirmou que fechou questão em defesa do impeachment. O encontro dos tucanos, realizado em Brasília, contou com a participação do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, do presidente nacional do PSDB, senador Aécio Neves, dos 6 governadores da legenda e lideranças do partido da Câmara e do Senado. Para o ex-presidente, há razão consistente para o impeachment. No entanto, o FHC ponderou que mesmo com razões para o impedimento, é preciso ter clima político favorável ao processo. Não é possível que os jornalistas aqui presentes tenham ficado surpreendidos. Aliás, a base do pedido e das propostas do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, é o PSDB. Sempre foi. Ou alguém aqui desconhece esse fato? Dilma falou ainda sobre o encontro com o vice Michel Temer depois da carta na qual ele acusa a petista de não confiar nele e no seu partido. Tivemos uma conversa pessoal e institucionalmente, do meu ponto de vista, muito rica. Colocamos a importância de todos os nossos esforços em direção
a melhoria da situação econômica e política do país. A presidente negou ainda que o Planalto tenha a intenção de interferir em assuntos do PMDB. Em Brasília, se dizia que Dilma estaria inflando a filiação de deputados para pressionar pela volta do líder destituído Leonardo Pisciani, defensor de Dilma dentro da bancada. Em nota, o PSDB afirma que na base do pedido de impeachment não está um partido político, mas sim a voz de milhões de brasileiros. Em parecer enviado ao Supremo Tribunal Federal, advogados do Senado afirmam que a Casa não precisa seguir a decisão da Câmara dos Deputados sobre o processo de impeachment de um presidente da República. O texto deve ser usado no julgamento de quarta-feira, que vai acontecer no STF, motivado por uma ação do PCdoB que questiona o rito do processo e atos praticados pelo presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Na prática, com a defesa, o presidente do Senado, Renan Calheiros, que é aliado do governo, quer que a casa seja ouvida em um eventual afastamento de Dilma. O procedimento que vem sendo tocado por Eduardo Cunha prevê o afastamento de Dilma e a posse de Temer, caso o processo seja aprovado pelos deputados. Renan quer que a decisão da Câmara seja referendada pelo Senado. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a unificação do PSDB em torno do pedido de impeachment da presidente Dilma. No debate sobre o impeachment, o PSDB estava dividido, tinha voltado a ser o velho partido de sempre. Um agrupamento de amigos 100% feito de inimigos. José Serra queria o impeachment porque está louco para ser ministro de um eventual governo de Michel Temer. Aécio Neves preferia a cassação da chapa Dilma-Temer pelo TSE, para que fossem convocadas novas eleições. E Geraldo Alckmin queria que Dilma ficasse definhando até 2018, que é quando termina o mandato dele no governo de São Paulo. De repente, os fatos se precipitaram e o PSDB unificou a sua posição, agora favorável ao impeachment. Hoje, numa rápida entrevista, Dilma Rousseff disse que não se surpreendeu com essa posição do PSDB. Para ela, a base do impeachment e a movimentação de Eduardo Cunha, tudo isso tem inspiração no PSDB. Quando se está no meio de uma guerra, a primeira coisa a fazer é identificar claramente o inimigo. Dilma Rousseff vai cometer um erro primário se achar que o seu principal inimigo hoje é o PSDB. Em matéria de impeachment, o PSDB chegou atrasado em todos os lances. Quem lidera o processo é o PMDB. Eduardo Cunha virou um gato gordo nos governos do PT. Apanhado na Lava Jato, ele buscava a cumplicidade de alguém que ajudasse a salvar pelo menos o mandato dele. Dilma Rousseff negociava gostosamente com Eduardo Cunha, até que o PT puxou-lhe o tapete. Irritado, Eduardo Cunha deflagrou o impeachment. E Michel Temer, o vice, que é do PMDB, apresentou-se rapidamente como uma alternativa real de poder. Nesse enredo todo, o PSDB faz um papel claramente de coadjuvante. É o PMDB, como protagonista, quem está transformando Dilma Rousseff em figurante. Resta agora saber o que está achando desse espetáculo a plateia. Há manifestações de rua convocadas para este domingo. Dependendo do tamanho do ronco do asfalto, o impeachment pode avançar ou refluir. Logo saberemos. Boa noite. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, vai pedir à Polícia Federal que investigue as denúncias do deputado Fausto Pinato, do PRB, ex-relator do processo contra ele no Conselho de Ética, de que teria recebido oferta de propina durante a relatoria. Pinato relatou o caso em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Ele não deu nomes e diz que não sabia se as pessoas queriam que ele votasse contra ou a favor de Cunha. Fausto Pinato foi substituído da relatoria da ação que pede a cassação do presidente da Câmara, depois de uma decisão do vice-presidente da Casa, Valdir Maranhão, do PP, aliado de Cunha. O deputado argumentou que Pinato estava sob suspeição por ter participado do bloco que elegeu Cunha. O novo relator do caso é o deputado Marcos Rogério, do PDT de Rondônia, que afirmou que vai apresentar seu parecer na terça-feira. Marcelo Odebrecht deixa o cargo de presidente da empresa da família. A informação foi divulgada numa nota da companhia. Marcelo está preso desde junho deste ano, quando a Polícia Federal deflagrou a 14ª fase da Operação Lava Jato.
Marcelo Odebrecht está detido num complexo médico penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Ele é acusado pelos crimes de corrupção ativa, lavagem de dinheiro e organização criminosa. De acordo com o Ministério Público Federal, Marcelo atuava em um cartel de empreiteiras que definia quem venceria licitações de obras da Petrobras. O presidente da construtora OAS, Elmar Varjão, e outros 3 executivos da Coesa Engenharia, Barbosa Melo e Galvão Engenharia foram presos temporariamente durante a Operação Vidas Secas da Polícia Federal, um desdobramento da Lava Jato. O ex-ministro José Dirceu aparece no caso. A operação investiga superfaturamento em obras da transposição do Rio São Francisco. Os acusados teriam usado empresas de fachada para desviar cerca de 200 milhões de reais. Os contratos investigados totalizam 680 milhões de reais. Inevitavelmente vai causar um transtorno ou causou um transtorno para o andamento da obra em determinado período. Segundo a Polícia Federal, as empreiteiras utilizaram as empresas do doleiro Alberto Youssef e do operador Adir Assad para maquiar os desvios. Ambos estão presos em Curitiba pela Lava Jato. A Polícia Federal apontou também a participação da empresa JD Consultoria do ex-ministro José Dirceu, que também está preso no Paraná, acusado de corrupção na Petrobras. Foi constatado a transferência em determinado momento da Galvão Engenharia por valor de torno de R$586 mil para a JD Assessoria. A transposição do Rio São Francisco foi iniciada em 2007 na gestão do ex-presidente Lula. Deveria ter terminado há 3 anos e está atrasada. O orçamento, que era de 4,5 bilhões de reais, agora já passa dos 8 bilhões de reais. O projeto pretende levar água do rio para beneficiar 12 milhões de pessoas em quase 400 cidades de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. A Galvão Engenharia informou que ainda não tomou conhecimento dos detalhes da investigação da Operação Vidas Secas, mas disse que vai colaborar com as autoridades. A OAS classificou como desnecessária a prisão de Elmar Varjão e acrescentou que deu todas as informações solicitadas pela Polícia Federal e ressaltou que continuará à disposição das autoridades. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Até as carrancas do Rio São Francisco, que estão com dificuldade de navegação por falta d'água lá no curso do rio, sabiam que havia um roubo evidente na obra da transposição do São Francisco. Então não tem nada de surpresa e o valor também pode até ser considerado pelo Paulo Roberto Costa, o delator premiado número 1 do Petrolão, um troco de pinga numa conta de padaria. É pouco dinheiro. Agora, o cinismo da obra da transposição é que foi a primeira vez na história em que alguém pagou uma propina por uma obra que não existe. Na verdade, a obra foi iniciada, nunca foi concluída, 3 anos depois ela está em ruínas. Então, se realiza aquela previsão da época da ditadura militar que dizia que a corrupção ideal é aquela em que você não precisa fazer a obra, basta pagar a comissão. Só que ela foi exagerada, você cobra a obra inteira, bilhões de reais, enche o bolso dos empreiteiros, enquanto os sertanejos morrem de sede. O Nordeste, o sertão, o semiárido nordestino vive hoje a maior seca de todos os tempos. As pessoas estão com sede, os animais, os rebanhos estão morrendo, os pomares não têm mais frutas com água, o governo não está nem aí. Havia uma solução dos aquíferos lá no sertão, ninguém nunca ligou. No governo Lula se tentou a cisterna, mas também não teve sucesso. E hoje nós temos a realização daquela previsão do Claude Lévi-Strauss, o autor de Tristes Trópicos. Ele dizia que há nos trópicos situações em que você sai do atraso para a decadência sem passar pelo apogeu. Nós temos a prova física disso. Uma obra que enriqueceu muito empreiteiro, muito político e muito intermediário, inclusive o doleiro Alberto Youssef, que não é concluída e está em ruínas, como, aliás, o Brasil.
Tenha um bom fim de semana, reflita bastante sobre isso e terça-feira volte aqui para me ouvir. Direto ao assunto. Até! Polícia Federal decide intimar o ex-presidente Lula a prestar depoimento na Operação Zelotes. Lula vai prestar depoimento no dia 17, quinta-feira da semana que vem, na sede da Polícia Federal em Brasília. Foi o ex-presidente quem assinou 2 medidas provisórias que estão sob suspeita de terem sido compradas a fim de beneficiar montadoras de veículos. O filho de Lula, Luiz Cláudio, teria recebido mais de R$2 milhões de um escritório contratado pelas montadoras para fazer lobby pelas MPs. Luiz Cláudio já prestou depoimento sobre o caso e nega as acusações. Em nota, a assessoria de Lula diz que o ex-presidente não tem relação com os fatos investigados e que a medida provisória foi editada em 2013 pelo Congresso, quando ele não era mais presidente. Cai o número de escolas ocupadas no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria da Educação, atualmente são 99 das mais de 200 ocupações registradas. A Luísa já estava ficando nervosa. É que ela vai se formar agora em biologia, mas para colocar a mão no diploma precisava de uma papelada do estágio que fez nesta escola em Santo André. O problema é que o colégio estava ocupado por estudantes há quase um mês. Foi bastante preocupante porque realmente a gente não sabia quando que as coisas iam voltar ao normal. Então, graças a Deus, deu tudo certo, voltou ao normal e a gente conseguiu correr atrás com isso. Para sorte dela, a escola foi desocupada e as aulas voltaram nesta semana. Quem também ficou feliz foi a Rose e a filha, a Marcele, que está terminando o ensino médio e já até passou no vestibular de uma universidade. Ela apoia as ocupações, mas estava preocupada com a hipótese de o semestre da faculdade começar e ela ainda não ter recuperado as aulas do ensino médio perdidas durante as ocupações. A gente vai ficar até acho que dia 21 ou 23 de dezembro e talvez, a gente não sabe ainda, vai ter que repor as aulas em janeiro. Então, a gente não está sabendo quase de nada por conta das notas e tudo, que vai ter prova ainda. Então, é meio complicado. Agora que a reorganização do ensino foi suspensa, os alunos dessa escola em Diadema resolveram desocupar o local para que os pais possam fazer a rematrícula na secretaria. Eles não iam conseguir fazer a nossa rematrícula, né? Aí ia prejudicar a gente e as outras pessoas também que não estavam no meio da ocupação. E agora que a ocupação terminou, qual que é o próximo passo? Se o governo voltar atrás, a gente ocupar novamente. Mas algumas escolas continuam ocupadas, como por exemplo essa em Diadema, a primeira tomada pelos estudantes em todo o estado de São Paulo. Segundo os manifestantes daqui, nada mudou desde o anúncio da suspensão da reorganização do ensino. Por exemplo, quem chega ainda precisa colocar o nome na lista de entrada, exatamente para que haja um controle sobre quem vem aqui. E lá, dentro da escola, a organização segue a mesma. O refeitório é usado para as assembleias diárias dos alunos. As salas de aula servem como dormitório. Os estudantes dizem que vão ficar na unidade até que o governo do estado ouça as novas reivindicações. Uma delas que os professores e as pessoas envolvidas não sejam punidas. Tem a questão de que agora foi anunciada a suspensão? Sim, essa é uma das coisas, porque ele suspende até a hora que ele quiser e ele volta na hora que ele quiser. Então o cancelamento é uma seguridade que a gente tem maior. E a Secretaria Estadual da Educação anunciou que o início do ano letivo de 2016 nas escolas paulistas, que estava previsto para o dia 1º de fevereiro, vai acontecer no dia 15 de fevereiro. Com a reorganização da escolar suspensa, os alunos vão continuar nas escolas onde estão e não será necessário fazer uma nova matrícula. Quem quiser mudar o filho de escola terá o prazo de 5 a 11 de janeiro para solicitar a transferência. Daqui a pouco, o dólar fecha a semana em alta. E o combate à dengue. São Paulo entra na reta final para ter a primeira vacina contra a doença. A fábrica onde João Paulo trabalha fechou um novo contrato de exportação. Bom também para os empregados de uma empresa que produz poltronas para os ônibus. E para a Poliana, que costura capas para essas poltronas. Quando uma empresa exporta, outras ganham. Quando muitas exportam, o Brasil inteiro ganha. Com o Plano Nacional de Exportação e o apoio do BNDES, as empresas brasileiras podem vender e exportar cada vez mais. BNDES, o Banco Nacional do Desenvolvimento. Tá vendo só? Aqui todo mundo é osso duro na queda. Sabe por quê? Porque eu tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran. Eu também tomo Calcitran há muito tempo. Calcitran combate a osteoporose,
E a vida é outra coisa. Você vive com mais saúde. Mas não tome um cálcio qualquer. Tome Calcitran. Com Calcitran você pode confiar no resultado. Aqui, todas nós tomamos Calcitran. Por isso, somos duros na queda. Prevenir é melhor do que remediar. Sempre. E você pode contar com a gente tirando suas principais dúvidas para manter a saúde em dia e ter mais qualidade de vida. TV Gazeta. Bom te ver sempre bem. Quem quer comunicar precisa estar atento ao alcance de sua mensagem, aos canais mais adequados, às mudanças mais repentinas. A comunicação evoluiu. A Faculdade Casper Libero leva você ao próximo nível, a pós-graduação. São 4 cursos que ajudam você a ser protagonista nas grandes transformações. Professores com ampla e reconhecida experiência acadêmica, autonomia para montar a grade curricular e escolher sua carga horária, localização privilegiada e tradição no ensino superior em comunicação. Divida sua carreira entre antes e depois. Faça a pós-graduação na Casper Libero. Inscrições abertas. O melhor lugar para comprar estofado em couro é direto da fábrica. É claro que aqui na Sofá Colchões, os nossos preços são pelo menos 50% mais baratos. A nossa entrega ela é rigorosa de 10 dias. Esplendore, assento em coxo fabricado em molas, preço de fábrica, 12 parcelas de R$ 179. América, assento em coxo fabricado em molas, almofadas soltas, 12 parcelas de R$ 299. Sofá, cama e couro, só a Sofá Colchões tem. Transforma no verdadeiro colchão em molas, 12 parcelas de R$ 329. 100% em couro de exportação é só na Sofá Colchões. Eles se prepararam o ano inteiro para realizar um sonho no último dia do ano. Corrida de São Silvestre. Vem aí a mais tradicional prova de rua do país, reunindo 30 mil sonhadores em busca da linha de chegada. Corrida de São Silvestre, dia 31, a partir das 8h30 da manhã. Corrida de São Silvestre. Oferecimento Valtec, super manta líquida impermeabilizante. Dólar fecha a semana em alta, cotado a R$ 3,87. Na semana, a alta foi de pouco mais de 3,5%. No ano, a moeda americana subiu quase 46%. O fim de semana será típico de verão, tanto na capital paulista quanto no litoral. Terá sol e calor com possibilidade de chuva forte à tarde. Vamos aos detalhes da previsão para todo o estado de São Paulo com Luciana Magalhães. Novas áreas de instabilidade vindas do Paraná mantêm o risco de chuva forte em São Paulo. A previsão é de temporais rápidos e isolados em todas as regiões, mas nas cidades do Oeste Paulista, isso pode acontecer já pela manhã, pois o céu fica mais carregado. Mesmo assim, o calor continua e o ar fica abafado, com máxima de 31 graus em Presidente Bernardes e de 30 em Presidente Prudente. Já na região de Ribeirão Preto, assim como em Araraquara, máxima de 32 graus. E na praia vai dar para aproveitar o fim de semana, com máxima de 32 graus em Caraguatatuba e de 31 em Santos. Até segunda-feira, aqui na capital, sol entre nuvens pela manhã e pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite, que podem ser fortes. Máximas de 30 graus amanhã, 32 no domingo e 29 graus na segunda-feira. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária liberou hoje o início da última fase de testes da vacina contra a dengue, que é a aplicação em voluntários. O governo de São Paulo explicou como vão funcionar esses testes. Nesta etapa, os cientistas vão testar a eficácia da vacina produzida no Instituto Butantan. A base é o vírus da dengue enfraquecido. Para saber se funciona mesmo, serão feitos testes em 17 mil voluntários em 12 estados brasileiros. 11 mil devem receber a vacina que está em teste mesmo. Os outros, um placebo. Mas ninguém vai ser informado em qual grupo estará. Nos diferentes centros, nós vamos ter vários cartazes explicativos de como é que funciona a vacina e como é que a pessoa será voluntária. E ela
explica-se para ela tudo que pode ocorrer, né? Que geralmente são coisas como o doutor Davi explicou, que é um pouquinho de racho cutâneo, que a gente chama, que quando tem vacina de sarampo também dá, são os pontinhos vermelhos. Alguns podem ter um pouquinho de dor de cabeça, são coisas menores. Não há um prazo exato para que essa vacina seja aprovada, já que isso depende dos resultados dessa terceira fase de testes que começam agora. Mas segundo o Instituto Butantan, há grandes chances dessa aprovação já sair no ano que vem, 2016. Só a partir daí, e se tudo der certo, é que a população poderá ser imunizada contra a dengue. Mas somente contra a dengue, porque essa vacina não contempla outras doenças também transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, como é o caso do Zika vírus. O Butantan, por ter expertise, inclusive na vacina da dengue, ele já está se preparando para elaborar um protocolo em busca de uma vacina, tanto para dengue, para chikungunya, como também para Zika vírus. Para fazer os testes da vacina contra a dengue, o governo de São Paulo investiu 270 milhões de reais. Os voluntários serão acompanhados por 5 anos. Mas enquanto não tem a vacina, o governo tenta mobilizar médicos, policiais e agentes sanitários para acabar com o foco do mosquito. Então é um trabalho de casa em casa, campanhas, porque mais de 80% dos criadores estão dentro das residências. Nós vamos trazer, além de apoiar as prefeituras, também ter mais agentes de combate e até a polícia militar, não tirando o policial da rua, mas através da DGEM, ou seja, uma jornada extra. Ele faz uma jornada a mais e nós remuneramos. A edição das 10 do Jornal da Gazeta fica por aqui. Uma boa noite para você. Nós voltaremos na segunda-feira. Um ótimo final de semana e até lá. Neste domingo, 7h30 da noite, confira um papo sobre rugby com a jogadora Juliana Esteves em Vida de Atleta. Assista agora Gazeta Shopping.